Abra sua Bíblia lá no livro de Marcos. Deixe ela aberta lá no capítulo 14. Amém? Marcos capítulo 14. O tema dessa mensagem é o conteúdo do frasco. Falar de conteúdo nos dias atuais é algo muito desafiador. Sabe por quê? Eu e você, nós somos um frasco. Eu e você somos um vaso. O vaso ou o frasco, ele pode ter uma aparência muito linda. Por fora ele pode ter um rótulo chamativo. Por fora ele pode ter uma propaganda, um marketing muito avançado, que salta aos olhos de qualquer um que vê. Talvez eu e você somos um vaso ornamentado de uma aparência, porém a nossa essência, o nosso conteúdo não condiz com aquilo que se mostra. Então é muito importante que você, nessa manhã, preste atenção naquilo que Deus quer falar contigo. Porque quando Ele falou comigo nessa mensagem, eu tremi, eu comecei a rever as bases da minha vida. Quando você chega nesse lugar, nesse templo de adoração a Deus, você deve chegar com uma consciência de que você tem um conteúdo. Quando você tem conteúdo, o irmão que está do seu lado é abençoado. Quando você tem conteúdo, quando você tem uma essência, o bom perfume de Jesus Cristo, você vai exalar, e esse cheiro vai dominar o ambiente e vai tomar conta desse lugar, e vai tomar conta do irmão que está do teu lado. Você vai ser um agente de bênção. Então eu quero tomar como base bíblica para esse tema, o conteúdo do frasco, Marcos 14, nós vamos ler do versículo 3 ao 9. 14, 3 ao 9. Amém? Amém. Estando ele em Betânia, reclinado à mesa em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com um preciosíssimo perfume de nardo puro, e quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si e diziam: para que este desperdício de bálsamo? Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. E murmuravam contra ela. Mas Jesus disse: deixai-a, por que a molestais? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco, e quando quiserdes, podei fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o evangelho, será também contado o que ela fez para memória sua. Glória a Deus. Feche os seus olhos mais um pouquinho. Senhor, esta é a tua palavra, e é através dessa palavra, Senhor, que o Senhor tem o alimento espiritual para as nossas vidas hoje. Senhor, por isso eu peço que o teu Espírito Santo possa trabalhar poderosamente em cada vida, em cada coração. Traga cativo todo pensamento a Cristo. Senhor,
eu repreendo todo espírito de distração, eu repreendo todo espírito, Senhor, de inquietação, em nome de Jesus. Que a tua palavra seja, Senhor amado, disseminada no coração de cada um, encontrando um solo fértil para produzir para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Certamente nós estamos aqui em um relato, diante de um relato bastante conhecido na Bíblia. Só que no Evangelho de Lucas, ele vai nos dizer a respeito de uma mulher, porque tem duas mulheres que fizeram um ato como esse. E às vezes as pessoas confundem a mulher pecadora com essa mulher que nós acabamos de ler. Em João, essa mulher dá-se o nome de Maria de Betânia, irmã de Marta, irmã de Lázaro. Foi essa mulher, é essa mulher que nós estamos hoje aprendendo sobre o que ela fez. Não estamos nos referindo lá em Lucas da mulher pecadora que chega na casa aonde Jesus estava, e ela derrama o alabastro e lava, né? Jesus enxuga os seus cabelos, né? Com os seus cabelos enxuga os pés de Jesus. Nós estamos falando da Maria, né? A mulher que era irmã de Lázaro, irmã de Marta. O texto acima, para mim e para você, serve de uma reflexão, serve para nós entendermos sobre algumas verdades que estão implícitas e que estão esquecidas nos dias de hoje. Verdades espirituais que descortinam para mim e para você o real sentido e valor de servir a Cristo, e que geram consequências não somente no mundo espiritual, mas também no mundo natural, no mundo físico. Então, eu quero começar primeiramente falando que aquela mulher, ao quebrar o vaso, ela quebrou paradigmas. Quando Maria chega até Jesus e quebra aquele alabastro, aquele vaso, ela quebra conceitos, ela quebra normas, ela quebra regras. Sabe por quê? Quando ela quebra esses conceitos, esses paradigmas, ela está quebrando a religiosidade. Nós estamos munidos, a igreja, ela está munida de grande religiosidade. Se pararmos para pensar a forma que cultuamos a Deus, ela está às vezes engessada de religiosidade. E Deus, Ele quer um coração puro. Deus quer um coração voluntário. As pessoas às vezes entram na igreja e falam assim: o culto, e eu estou acostumado a ouvir isso, o culto, pastor, está frio, o povo está gelado. Essa pessoa está tomando a mesma atitude daqueles que estavam à mesa junto com Jesus, quando aquela mulher derramou o bálsamo, o nardo puro, um líquido preciosíssimo, caro, na cabeça de Jesus. E começaram a criticar o ato daquela mulher, começaram a criticar o que ela fez, porque eles estavam acostumados a uma outra forma, uma outra maneira de adoração, uma maneira que na verdade Deus já não recebia, pois o coração daqueles homens, o coração daqueles que estavam criticando, estavam gelados, estavam frios. Eles achavam que fazendo daquela forma como eles faziam estava certo. Eu vou fazer assim, 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 e ponto, pá, acabou. E às vezes entramos na igreja e Deus esperando um coração acalentado, Deus esperando um coração voluntário da sua parte para adorá-lo. O outro começa a criticar: a igreja está fria, a igreja está gelada, o pastor não presta, eu vou sair da igreja. Aquela mulher, quando ela quebra essa religiosidade, ela nos mostra como é se doar, como é se entregar.
Ela quebra a religiosidade. O ato dela, olha só. O ato dessa mulher era de adoração a Cristo. Ela foi criticada por esse ato. E ao quebrar aquele vaso, ela quebrou também não só a religiosidade que engessava as pessoas de uma forma de adoração, porque era uma forma de adoração superficial, mas uma religiosidade que aprisionava as pessoas em códigos de conduta, em uma ética de comportamento vazia de gratidão a Deus. Ela quebrou tudo isso. Quando você entra nesse lugar, quando você vem na casa do Senhor, num domingo de manhã, domingo à noite, sexta-feira, terça-feira, não importa o dia da semana, quando você vem, como é que você vem com o teu coração? Você vem pronto para dar tudo? Você vem pronto para se despojar? Você vem pronto para se entregar? Você vem pronto para renunciar a tudo e estar na presença de Deus, na presença do Senhor? Essa é a essência, esse é o conteúdo que tem enchido o vaso chamado você e eu. Esse é o conteúdo que tem nos preenchido. Somos conhecidos por esse conteúdo. Quando alguém olha para você na terça-feira, frio, à noite, vindo para a casa do Senhor, você pagando um preço. Irmãos, como eu me alegro, eu sinto isso no meu coração. Eu não falo, hoje eu vou falar. Eu vejo algumas senhorinhas vindo de terça-feira com a blusa, aquele vento rasgando aqui, e elas chegam aqui na igreja e elas sentam no banquinho. Vem o louvor, depois vem uma palavra, depois vem oração, elas colocam um joelhinho no chão. Irmãos, eu vejo Deus operando na vida daqueles que pagam um preço. Às vezes você está reclamando da sua vida, sabe por quê? Você não quer pagar nada, você não quer dar nada para Jesus, você não quer pagar um preço de honra ao Senhor, de glória ao Senhor. Oh, quando se trata de adorar a Deus, não se segue modelos. Quando se trata de adorar a Deus, não serve maneiras, fórmulas, não. Quando se trata de adorar a Deus, se trata de um coração disposto a render-se completamente, sem reservas, ao Senhor. Esse é o conteúdo que deveríamos ter no nosso vaso. Esse vaso que sou eu, esse frasco, deveria ter um perfume como esse. Quando se trata de adorar a Deus, não é um padrão humano, é um padrão de Jesus. Eu já falei isso aqui com o Ministério de Louvor. Sabe qual que é o padrão de Jesus? O padrão dessa igreja que nós adotamos no Ministério de Louvor é o padrão de Cristo. Olha lá em João capítulo 4, versículo 23, muito conhecido. Cantamos isso aqui na frente. Você talvez na sua casa, irmã, lavando roupa, cozinhando para o teu filho, você canta essa música. Talvez você, esposo, está lá no seu trabalho, com o martelo na mão, com a ferramenta de trabalho na mão, você está cantando isso. Em espírito, em verdade. Olha o que diz: mas a hora vem, a hora já chegou, em que os verdadeiros. Quando fala de verdadeiros, está falando que tem gente que adora falsamente. Tem os verdadeiros e tem aqueles que adoram. O pastor está me olhando, vou fechar o olho e vou levantar a mão. Aleluia. O irmão que está do lado, eu vou impressionar ele. Estou adorando. A quem que você pensa que está enganando? Jesus está falando: a hora vem, já chegou, que os verdadeiros. Aqui tem verdadeiro adorador. Que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, pois são estes que o Pai procura. Deus tem procurado adorador. Eu já disse aqui, vou repetir mais uma vez, irmãos. Vou repetir porque isso é importante. Quem é do Ministério de Louvor e está me ouvindo,
escuta o que eu estou dizendo, chupa essa manga e fica quietinho. A adoração não é música. A adoração não é tocar instrumento. A adoração não é show. A adoração é uma vida rendida, entregue ao Senhor, pagando o preço de oração, preço de busca. Eu tenho me indignado na presença do Senhor. Sabe por quê? Porque tem gente que está confundindo tudo. O Senhor tem procurado o verdadeiro adorador. Irmão, quando você subir aqui para adorar, adore ao Senhor em espírito e em verdade. Quando você subir por aqui para tocar um instrumento, ore e diga: Senhor, misericórdia, quem sou eu para atingir um instrumento na tua presença? Eu te adoro, eu entrego a minha vida ao Senhor. Tenho visto tanta coisa em relação à adoração dentro da casa de Deus, que Deus não tem se agradado. Eu não sou absoluto. Quem é absoluto em verdade, pois Ele é a verdade, é Deus, é o Espírito Santo, é o Senhor. Mas essa verdade Ele não vai passar, não vai deixar passar. Eu escutei uma vez o Cláudio Duarte falando assim, ele estava falando a respeito de Judas, e eu não quero me desviar muito daqui, mas só para deixar aqui frisado isso. Basta cantar bonito, e você vai colocar o camarada aqui para ser dirigente de louvor? Basta o camarada tocar perfeitamente bem, ele vai estar aqui? Não, não é assim não, meu irmão. Presta atenção, não é assim não. Ô pastor, por que aquele fulano está tocando? Eu falei: aquele fulano está tocando lá, ele vai ficar lá, porque enquanto Deus não pedir para mim tirar ele de lá, ele vai ficar lá. Mas ele toca mal, então, ele toca mal, mas ele tem compromisso, é adorador, e ele vai ficar aqui em cima. É assim que funciona, irmãos. Nós temos que quebrar a religiosidade. Às vezes a religião, ela está determinando que a pessoa tem que ser aquilo. Não, a pessoa tem que ser aquilo que Deus tem dado para ela, para dar para você, oferecer para mim e para você. Quem pode dizer um glória a Deus depois dessa? Aleluia, irmão, aleluia. Louvado é o seu nome. Adoração não é promover a pessoa, não é promover o ministrante. Adoração é promover a Deus a honra, a glória que lhe é devida. Outra coisa que essa mulher quebra, quando ela quebra aquele vaso, é a hipocrisia. Irmãos, olha só o que aqueles que estavam à mesa, né, Judas, né, mais propriamente dito, disse: porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. E murmuravam contra ela. Ela quebrou um vaso caríssimo, 1 ano de trabalho. Nós estávamos fazendo uma conta. Se você ganha R$1.000 por mês, 12 mil. Se você ganha R$2.000, 24. Vai somando aí, irmão. Imagina quanto. Vamos supor que o salário dela fosse 1.000. Você vive com R$1.000 por mês? Não é difícil? É difícil o negócio, né? Pois bem, ela pagou, vamos colocar isso como mínimo, ela pagou 12 mil num frasco desse, salário de 1 ano. E ela quebrou. Aí sabe o que o Judas lá falou? Ele olhou e falou assim: meu Deus do céu, deu uma coceira na mão daquele homem. Ele ficou com a mão coçando, falou: ai, se eu pego esse dinheiro, ó, vou colocar na bolsa e ó, metade é meu. Hipócrita. Olha a hipocrisia. O pretexto que ele arrumou para poder justificar o que ele queria que se fizesse. Olha só. 12 mil, eu vou colocar no de hoje aqui, tá? No nosso contexto. R$12.000. Esse dinheiro você poderia dar aos pobres, um marmitex, comprar uma roupa,
É hipocrisia, irmão. Às vezes nós olhamos, sabe, nós olhamos para a vida do irmão e a gente começa a medir ele, falar assim: olha, você podia muito bem fazer isso, 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 né? Isso é hipocrisia, irmão. Ó, vive a tua vida, começa por aí. A tua vida com Deus é a tua vida com Deus. Na coletividade, está aqui. Nós estamos na coletividade adorando, buscando ao Senhor. Mas a tua vida com Deus é você e Ele, meu irmão. É você que vai dar conta da sua vida com Deus. Larga a mão de ser hipócrita. Tem gente que é assim, começa a olhar para a vida do irmão, começa a ver e falar: lá, está vendo aquele lá? Está fazendo o mesmo papel que o diabo fez quando chegou diante de Deus para falar com Jó, para falar a respeito de Jó. Não é debalde não, não é demais que o Senhor abençoe ele não. Ele tem tudo. Tira tudo que ele tem, que você vai ver se ele não vai blasfemar contra o Senhor. O diabo, para começar, ele é o pai da mentira. E quando nós agimos como ele, estamos sendo hipócritas, pois conhecemos a palavra do Senhor. E aí, como é que você vai agir? Vai ficar olhando para a vida do irmão? O que ele faz, o que ele come, o que ele veste, como ele anda? Não, meu irmão. Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Você tem que olhar para Jesus, você não tem que olhar para homem nenhum. Você sabe por que as igrejas se desmancham hoje em dia? Porque a gente está com os nossos olhos fitados, fixos em homens. Quando a palavra de Deus nos ensina a não sermos hipócritas e olharmos para Jesus. Aquela mulher, ela estava olhando, ela tinha um foco. Quando ela quebra aquele vaso sobre a cabeça de Jesus, derramando aquele óleo puro, ela estava olhando para o Rei dos Reis, para o Senhor dos Senhores, para aquele que havia salvado e remido ela de seus pecados e tirado ela de uma miséria espiritual. Ela olhava assim para Jesus. Imagina se ela estivesse olhando para Marta, imagina se ela estivesse olhando para Lázaro. Jesus já havia ressuscitado a Lázaro. Não, ela preferiu olhar para o dono da vida. Ela preferiu olhar para aquele que pode todas as coisas. Então, irmão, se você vê um irmão muito abençoado que está do teu lado, cola nele, não fica olhando para ele não, reprimindo ele não, cola nele. Ele está debaixo da bênção do Senhor. Você quer ser abençoado? Anda com gente que é abençoada. Se você vê uma pessoa que fica conversando muito, falando demais, irmão, toma a distância. Eu estou falando aqui em nome de Jesus. Sabe por quê? A boca fala do que o coração está cheio. Se você vive falando mal do teu irmão, se você vive olhando a vida dele, você é um hipócrita. A Bíblia está me dizendo isso. É a palavra de Deus que está me dizendo. Anda com gente que te traz boa influência. Não é verdade? Eu sou assim, irmãos. Não é que eu seja seletivo e preconceituoso, não. Mas eu quero estar perto de gente que realmente tem alguma coisa a contribuir. Não a me dar, não. A contribuir para o meu caráter. Sabe? Tem gente que só quer... Começa a andar com um bandido com nóia, que você vai ver daqui um dia você vai ser um noinha. Começa a andar com gente que não vale nada. Se você não tiver princípios, se você não tiver valores, você vai ficar igual ele. Então, irmãos, nós não podemos ser hipócritas. Aquela mulher, ela quebrou aquela hipocrisia. Aquele povo todo ficou de... Eu fico imaginando uma mesa bem grande, todo mundo sentado. Porque, eu vou te contar, crente não fuma nem bebe, mas quando tem uma comidinha grátis, filho, foi os 12 discípulos, eu creio que tinha mais gente lá, e era na casa de um leproso, e só foram porque Jesus estava junto. Era outra hipocrisia, porque eles não entravam em casa de leproso, mas como Jesus estava, vamos colar nele, né? Tem comida de graça. E eu fico imaginando, quando eles olharam aquela Maria trazendo aquele baita vaso, um cheiro, diz que a matéria-prima do nardo, uma das razões por ser muito caro, é que era uma planta na Índia. Eu agora não vou te saber falar o nome, eu estudei isso,
mas era uma planta que dava na Índia, tinha que se buscar aquilo, e era uma planta difícil de se encontrar, mas ela tinha esse atributo de um cheiro maravilhoso, uma essência especial. Aí eu fico imaginando os camaradas falando assim: nossa, eu não acredito que ela vai fazer isso. Falei: não, dá de presente para mim. Ela pegou e derramou. E esse quebrar, não é quebrar o vaso inteiro, era um vaso que tinha um frasco, que tinha uma boca, e ela era quebrada para ser derramado. A adoração daquela mulher confrontou a hipocrisia. E sabe qual que é a hipocrisia, irmãos? É que quando se dá um presente valioso para alguém, presta bem atenção nisso, quando você dá um presente precioso para alguém, o valor que fica em destaque não é o do presente, é o da pessoa que você está dando o presente, é quem recebe o presente. Sabe por quê? Quando você dá um presente caro para alguém, é porque você tem em alta consideração aquela pessoa. Aquela pessoa te faz bem. E as pessoas não entenderam isso naquela mulher. Falou: o Senhor merece o melhor, merece mais do que isso, mas o que está em minhas mãos hoje é isso. Eu te dou, Senhor, toma. O que é mais precioso na sua vida que você pode dar a Cristo? Na minha vida, o que é mais precioso? Jesus defendeu ela. Quando ela era criticada, Jesus defendeu ela. Falou: por que a molestais? Eu aprendo uma coisa com isso. Saiba que Jesus, Ele não é só o seu e o meu advogado, mas Ele é aquele que cuida de nós. Ele não permitiu que ninguém interferisse naquilo que aquela mulher estava fazendo em relação à vida dele. Deus não vai permitir que ninguém tome o lugar dele na sua vida, se você assim o desejar e crer ir em frente. Ele não vai permitir. Por isso, ele defende aquela mulher, fala: por que a molestais? Oi, Jesus, tem gente que vê Jesus de uma forma engraçada. Eu vejo, nesse contexto, eu vejo Jesus cheio de autoridade. Se fosse hoje, eu ia falar assim: ó, rapaz, fica quieto. Essa mulher está fazendo para mim o que você não fez. Fica quietinho aí. Você está achando que eu sou o quê? Eu tenho uma missão para cumprir. E até Jesus, ele menciona, ele fala: aonde for pregado o evangelho, a atitude dessa mulher vai ser lembrada, porque essa mulher, o conteúdo dela era de uma verdadeira adoradora. Amém? A atitude daquela mulher, eu aprendo que ela revelou o comprometimento de valores espirituais. A atitude daquela mulher nos mostra que os seus valores espirituais não estavam corrompidos pelos valores materiais. Enquanto Judas fala assim: poxa vida, não vende não, não quebra isso não, nós vamos vender, vamos dar para os pobres. Ela falou assim: isso aqui está separado, isso aqui é santo, meu irmão, isso aqui é de Jesus, tira o olho. É assim que você faz? Quando alguém chega para você inventando um monte de mentira a respeito do evangelho, por causa do mau testemunho de muitos, fala assim: aí, tu é dizimista? Você dá oferta na igreja? Você acredita nisso? Olha, meu irmão, aquela mulher, ela pegou o que era material, ela falou: isso daqui não paga o preço que meu Senhor vai pagar por mim. Ela mudou o valor que era material não corrompeu o valor espiritual. A gente tem que viver em espírito, a gente tem que discernir espiritualmente as coisas. E tem gente que não consegue entender isso, consegue ver o natural
mas quando entra no âmbito do sobrenatural, ou seja, do espiritual, dá um passo para trás. E não é assim que funciona. A atitude dela demonstrou que quem era ela para Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo falou: olha, essa mulher tem que ser lembrada, porque o que ela fez, ainda por cima, mulher. No contexto histórico, se a gente for lá ver naquela época, mulher não podia se aproximar de um homem dessa maneira. Ela vai quebrando todo tipo de paradigma, e ela vai revelando quem ela é em Deus, ela vai revelando quem ela é para o Senhor Jesus. Ela estava dizendo: Senhor, eu estou contigo. Senhor, por mais que as pessoas te neguem, não, eu não vou te negar, eu vou te dar o melhor é teu, Senhor, não é meu, é teu, é do Senhor. Uma vez eu fui muito abençoado com uma palavra, que o melhor de Deus está para acontecer, e é verdade. Sabe quando o melhor de Deus vai acontecer na sua vida? Quando você também der o melhor para Ele, pois Ele não vai te dar o melhor dele se você não se esforça e não paga um preço para dar o melhor que você pode dar para Ele. Temos visto o modismo evangélico. Eu tenho acompanhado isso. Se cria fórmulas de persuasão para o povo encher as suas igrejas. É o lenço, é o copo com água, é a fotografia, é a aliança, é a chave, é os selos, é o carnê, tudo por milagres e por bênção. Querendo o melhor. Eu quero me dar bem. Eu quero me dar bem com o Evangelho. Esse mecanismo, sabe? Se criam campanhas melomaníacas. Deturpa-se a palavra de Deus para criar-se um mecanismo de busca de milagre. Eu quero dizer aqui, meu irmão, porque o que importa para essas pessoas não é Jesus, é a bênção. O que importa não é Jesus, é a vitória. O que importa não é Jesus, é a conquista. Não se busca a Deus pela sua essência. Os homens estão à procura de fama, de poder, de riqueza, notoriedade. E Deus procura fiéis. Salmo 101, versículo 6, diz assim: os meus olhos estarão, veja bem, o Senhor vai estar acompanhando. Os meus olhos estarão sobre os fiéis da terra, para que se assentem comigo. Com quem os fiéis vão se assentar? Com o Senhor, aleluia. Se você é fiel, sabe aonde que é o teu lugar? À mesa junto com o mestre. Pode fazer o que for, pode fazer o reteté. Tem gente que não sabe nem o que é Pentecoste. Sou pentecostal. O que é pentecostal, irmão? Vai estudar que você vai saber o que é pentecostal. Não sabe o que é isso? E fala de boca cheia. Ganhei um presente precioso da minha esposa. Teologia para pentecostais. Estou estudando. Irmão, se você soubesse o que é pentecostal, você não ficava brincando com as coisas de Deus dentro da igreja. Os olhos do Senhor estão sobre os fiéis. Oh, aleluia. Ao quebrar o vaso, aquela mulher estava quebrando a si mesma diante de Deus, mostrando a sua essência, não tendo medo de se expor os seus pecados, suas falhas, seus erros. Para ser um vaso novo, sem marcas ou cicatriz, tem que se quebrar diante de Deus e oferecer o melhor para Ele. Quando você canta, eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro, quebra minha vida.
A gente às vezes só presta atenção. E me faça de novo. Esquece do quebra. Quebrar dói, meu irmão. Quebrar dói. Deus quer quebrar você. Deus quer te quebrar, irmão. Fala assim, meu Jesus, eu venho domingo de manhã na igreja, estou pagando um preço, e o pastor vem falar que Deus quer quebrar ele. Quando o pastor sair do culto, quem vai quebrar ele sou eu. Não, irmão. Deus quer quebrar a tua vida. Presta atenção no que eu te digo agora. Deus quer quebrar o teu orgulho. O meu também. Eu não estou fora disso. Porque aqui, quem não for orgulhoso aqui, eu vou te dizer que a gente consegue perceber. O discernimento é algo espiritual, irmãos. Tem gente muito orgulhosa aqui. Eu não retiro o que eu disse, enquanto o anjo não vir para mim e falar assim, pode falar que não tem mais. Temos que aprender humildade. Deus quer quebrar a tua vida. Quem é você para dizer alguma coisa a respeito de Deus e falar alguma coisa a respeito dele? Ou não aceitar aquilo que ele impõe à tua vida e a minha vida, a vida de todos nós. Quem é você? Gostei do teatro ontem. O Arthur, que estava fazendo o papel de Deus, ele batia na mesa e falava, próximo! E aí chegava. Ele dizia o que acontecia. Deus é Deus, irmão. Vai chegar na hora, você pode quando você se encontrar com Deus, sabe o que vai acontecer? Ele vai falar assim, ele pode falar duas coisas para você. E guarda bem isso, irmão. Você pode passar o tempo que for, escuta o que eu estou te dizendo aqui em nome de Jesus. Você vai poder ouvir duas coisas do Mestre. A primeira, vinde, benditos do meu Pai, entra no gozo do seu Senhor. Sabe qual que é a segunda coisa que você pode ouvir? Porque isso é uma escolha, é uma decisão tua. Você pode ouvir também assim, afastai-vos de mim, malditos, vós que praticais a iniquidade. Então, melhor ser quebrado hoje, irmão. Melhor ser quebrado agora. Isso está lá em Jeremias, capítulo 18, versículo 4. Como o vaso que ele fazia de barro, quebrou-se na mão do oleiro. Olha Deus quebrando você e eu. E tornou a fazer dele um vaso novo, conforme o que pareceu bem aos teus olhos. Sabe por que ele quer você um vaso novo? Um vaso bonito? Um vaso adornado? Porque o que vai dentro do vaso é que é importante. É o conteúdo do frasco. O preço pago pelo nardo, como eu já disse, equivalia a 1 ano de salário de um trabalhador daquela época. Isso significa que aquela mulher pagou um alto preço. Você tem pago o quê? O que temos oferecido a Jesus? O valor daquele nardo puro não se comparava pelo valor de Jesus Cristo. Olha o presente. O valor não é o presente, o valor é quem se dá. É aquele que recebe o presente. E o que temos oferecido a Jesus? Eu quero concluir aqui. Muitas vezes só oferecemos problemas, oferecemos questionamentos, revoltas, críticas, mágoas, oferecemos o resto. Oferecemos o resto do nosso tempo, o resto da nossa dedicação, o resto do nosso compromisso, o resto da nossa atenção, o resto dos nossos esforços. Será que é isso que o Senhor Jesus Cristo merece de mim e de você? Como podemos dar o resto de nós a Jesus, que nos deu o melhor daquilo que somos?
Como nós podemos dar o resto do que temos a Jesus, que nos deu tudo o que possuímos? Como é? Isso acontece na sua vida? A gente sempre usa aqui a gente diz assim, ó, lá na Indonésia, a gente usa um exemplozinho, porque está bem longe, né? Lá na Ásia. Mas será que isso não acontece aqui? Será que isso não acontece com você? Eu quero pedir que você possa reconhecer quem é Jesus. Eu creio que um púlpito que não fala a respeito de Jesus não é um púlpito abençoado. E vocês podem perceber que quando Jesus e quando o Espírito Santo me dirige uma palavra, sempre Jesus tem que estar no meio, porque Ele é o centro. Ele é o centro de tudo. Derrame o seu melhor a Deus. Hoje, derrame o seu melhor a Deus. Não fique pensando o que você vai dar para Ele. Porque Ele não quer só uma coisa. Ele quer você. Quando Jesus está sobre Jerusalém, Ele chora. Ele olha Jerusalém e fala: Jerusalém, Jerusalém, não conheceste o tempo da sua visitação? Hoje o Espírito Santo de Deus, Ele clama com gemidos inexprimíveis, para que você não saia daqui da mesma forma que você entrou. Mas Ele quer que você se derrame aos seus pés. Ele quer que você tire tudo que tem dentro de você e coloque aos pés de Jesus. Porque só Ele pode mudar a sua história. Oh, é só Jesus que pode mudar a sua vida. Pastor, mas eu estou na igreja, sou membro. Deus está dizendo para você: ainda falta muito, filho. Ainda falta muito. Ainda falta você se derramar na minha presença, como eu tenho esperado esse dia. Oh, como eu tenho esperado da sua parte a atitude de um verdadeiro adorador, mostrando quem você realmente é para mim. Porque parece-me que ainda você tem a utopia, a fantasia de pensar que eu não sei e que eu não conheço quem você é. Mas eu sou Deus Todo-Poderoso. Oh, eu vejo aquilo que o homem não vê, eu consigo enxergar aquilo que o homem não enxerga. Oh, eu vejo de fora para dentro e eu consigo ver o que está no teu coração, e eu quero transformar a tua vida. Quero convidar o ministério de louvor aqui, por favor, vem aqui.